Gente, hein? O Eduardo Bolsonaro acionou a polícia dos Estados Unidos, no estado do Texas, onde mora atualmente, com sua mulher e filhas, contra um repórter do Intercept Brasil, que simplesmente passou a perseguir a família do Eduardo Bolsonaro em solo americano. Desta feita, o sacripanta, chegando à casa do Eduardo, tocou a campainha e encontrou lá a sua filha pequena, que atendeu a porta. Vendo o estranho diálogo, a sua mulher se aproxima e expulsa o fascínio de lá. Ela o ficou observando, ele fez menção que entraria no carro e iria embora. Entretanto, passou a abordar aos vizinhos americanos, fazendo interrogatórios sobre a vida, a rotina da família. Este site de Intercept Brasil é aquele mesmo que enconchava à época com o Glenn Greenwald, parece que não está mais agora nesse site, que este site enconchava com um hacker que havia invadido os sistemas da Força Tarefa da Lava Jato, pegou o material que estava lá no grupo de Telegram da Polícia Federal, numa falha terrível deles, da Polícia Federal, da 13ª Vara Federal, também do Ministério Público Federal, passou isso para o Intercept, e o Intercept jogou aquilo do mundo e aquilo acabou com o Brasil, porque com base naquilo, o STF, de maneira ilícita, de posse de prova ilícita, porque foi material que foi conseguido por meio de invasão de um hacker, o STF usou aquilo para anular a Lava Jato inteira. Depois, agora, esses sujeitos reaparecem, porque alguém vazou para eles, e um dia vai ficar claro quem, os diálogos do Flávio e diálogos do Vorcaro. E agora eles estão perseguindo o Eduardo e a sua família, que já estão sofridos, exilados, autoexilados contra a sua própria vontade. E é algo temerário. Imagine você aí com a sua família, longe do seu país, vivendo de maneira sacrificiosa, longe de sua família, seus filhos pequenos, e a sua filha pequena é abordada por um sujeito desse à porta de casa. Como é que você se sentiria? Invadido ou não? Fez certo o Eduardo? Primeiro, fez certo a mulher em expulsar o sacripanta de casa. E fez certo o Eduardo em procurar as autoridades policiais. Isto vai dar M, hein? O sujeito continuar aí assediando a família do Eduardo, isso não vai dar coisa que presta. Agora, quem é que financia? Eu imagino. Quem é que financia? Mas eu só imagino, não tenho prova. E não vou falar. Quem é que financia o Intercept Brasil? De que ideologia é o Intercept Brasil? Parece que agora nem mais filiado ao Intercept americano é. Eduardo Bolsonaro aciona a polícia dos Estados Unidos contra a repórter do Intercept. O ex-deputado alegou ter se sentido ameaçado e revelou ter aquelas coisas que falam bum, 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 bum em casa. Não estou fazendo ameaça, só estou falando que é uma situação grave. E é verdade. Mas, Eduardo, tem que evitar, porque esses canalhas podem estar querendo armar uma arapuca para te sujar aí nos Estados Unidos. Tomara que os americanos prendam esses canalhas. Não se pode fazer isso. Não se pode fazer isso. Ir para casa de uma família fazer esse tipo de coisa. O ex-deputado, caçado pelo regime brasileiro, Eduardo Bolsonaro, acionou a polícia dos Estados Unidos após um repórter que teria se identificado como jornalista do portal Intercept Brasil ir à sua casa, onde mora com a família no estado do Texas. Ontem, sexta-feira, segundo Heloísa Bolsonaro, esposa de Eduardo, o homem tocou a campainha do imóvel e foi recebido pela filha do casal. O jornalista, de acordo com ela, apresentou-se e tentou confirmar se a família morava no local. Em seu relato nas redes sociais, Heloísa disse ter se recusado a responder e fechou a porta. De acordo com relatos de Eduardo em vídeo publicado no Instagram, o repórter do portal que revelou repasses suposto repasse de Vorcaro a Flávio,
teria então ido à casa de vizinhos ali no Texas para fazer perguntas sobre a rotina da família. Olha que coisa. Isso é muito grave. Que um sujeito desse quer saber da rotina do Eduardo e de sua família? Como é que se sente um pai de família? Eu quero saber de você. Como é que você, pai de família, mãe de família, se sentiria? Não precisa, use de palavras brandas, pessoal. Não estraga o canal, não. Pelo amor de Deus. Como é que você, como pai de família, se sentiria? E outra coisa, essa família Bolsonaro, o trauma que já passaram com o Adélio, quer dizer, chega um sujeito, quem lá sabe, primeiro, quem sendo jornalista, qualquer não deveria fazer um troço desse. Existe telefone para tentar marcar entrevista, o que for. É uma situação invasiva. É numa dessas que um sujeito desse vai para o beleléu. Que Deus nunca permita que isso mancha, traumatize uma família e tudo mais ali, não é? A polícia foi acionada. Quando chegou ao endereço, não encontrou mais o sacripanta. Eduardo disse ter enviado imagens do repórter às autoridades. Metrópolis contatou o departamento de polícia de Arlington, no Texas, e aguarda a manifestação. O que pretendem pessoas ligadas? Eduardo faz uma acusação grave, dizendo que esse site é ligado a facções. Ao invadir minha privacidade, constranger minha esposa e minha filha de apenas de tenra idade. Isso é muito grave. Eu acho que não se brinca assim com pai de família, não. Tá dando vacilo, babaca. Babaca que foi lá. Não, tá indo longe demais, viu? Tá indo muito longe. Não há terra arrasada em pré-campanha de Flávio. Agora é o tema do nosso segundo bloco deste vídeo. Diz especialista. Segundo Leonardo Barreto, da consultoria tal, que eu não vou ficar fazendo propaganda para consultoria aqui, a pesquisa Datafolha mostrou efeito negativo bem menor do que o esperado na pré-campanha de Leueli. Eu quero dizer, efeito negativo menor na campanha de Flávio, segundo aquilo que era esperado pela campanha do Lully, não é? O áudio envolvendo Flávio e Vorcaro causou danos à pré-campanha presidencial do senador, mas não chegou a inviabilizá-la, longe disso. Essa é a avaliação de Leonardo Barreto, sócio da consultoria tal. Se patrocinar aqui o canal, eu falo o nome da consultoria. Depois de fazer um escrutínio para ver se realmente é uma consultoria lícita, né? Que ninguém aqui é besta. Eu quero agora aqui chamar a atenção. Quero aqui chamar a atenção a postura desse Alexandre Padilha, que está tomando aí essas canetas, né? Visivelmente ele está tomando essas canetas, nada contra quem toma, talvez muitos de vocês estejam tomando, mas a politicada está adorando essas canetas, né? Padilha emagreceu, né? Alexandre Padilha, pela segunda vez, e bem por isso ele não tem visto para entrar nos Estados Unidos. Os Estados Unidos caçaram o visto dele porque ele era ministro de Dilma, na época em que Dilma fez aquilo com os pobres médicos cubanos, né? Está sem visto o Padilha. Diz que Lula levou uma listinha para Trump devolver o visto de suas autoridades. Alexandre Padilha tem se comportado, meus amigos, vocês têm notado, sempre foi assim, mas tem se comportado de maneira ainda mais indigna nas últimas semanas. Ele está ministro ou desministro da Saúde. E ele tem agido feito moleque de Grêmio Estudantil, fazendo uso da estrutura do Ministério da Saúde. Atente-se bem. Você quer ver? Acusações graves, eleitoreiras. Este competente que devia estar trabalhando está fazendo campanha. Está fazendo campanha. É preciso que o PL, é preciso que a campanha do Flávio preste atenção,
porque eu não vou nem falar outros órgãos institucionais, porque parece que está tudo dominado, né? Padilha diz que Flávio era, aspas, poderoso chefão de hospitais no Rio de Janeiro. Veja, não cabe. Esse sujeito está se comportando como aquilo que de fato é, um politiqueiro. Ele não pode fazer isso. No desempenho do cargo de ministro da Saúde, em eventos como ministro da Saúde, de dentro das instalações do Ministério da Saúde, utilizando a internet que seja do Ministério da Saúde, utilizando a diária que seja do Ministério da Saúde, esse sujeito muito não pode estar fazendo politicagem por aí, ano eleitoral, de propósito que ele está fazendo. Olha aqui, ó. Flávio era o poderoso chefão de hospitais do Rio de Janeiro. Então você prevaricou? Por que está dizendo isso só agora? Prevaricou? Nós estamos sendo governados por idiotas odiosos. Alexandre Padilha diz que Flávio era poderoso chefão de hospitais do Rio de Janeiro, sem apresentar provas. Até o Poder 360 está dizendo, cadê as provas? Ministro afirma que senador comandava unidades de saúde e que hospitais foram entregues à milícia. Isso é muito grave. Por isso que não há dúvida que nós estamos num regime autoritário, composto por facínoras. Porque se assim não fosse, se as instituições estivessem funcionando, o parlamento principalmente, esse sujeito era convocado imediatamente. Não só o parlamento pode fazer isso, mas esse sujeito era convocado imediatamente pelo parlamento, por uma comissão de alguma das duas casas do parlamento federal, para indagar que história é essa, e depois devia ser demitido. Não é a primeira vez. E esse sujeito vai usar o Ministério da Saúde durante todo o período eleitoral para ficar falando mentiras. Portanto, sem provas. Eles não têm ética. Falar de ética com um troço desse, qual é a ética que um troço desse tem? Agora é assim, tudo que é mal, tudo que não presta, se expande se não encontra barreira. Eles se acham agora completamente... Esses sujeitos, depois que tiveram que esconder a cor do partido, a legenda do partido em eleições seguidas, eles voltam ao poder. Eles acham que eles podem tudo. Eles trancafiaram velhinhos e velhinhas, eles inventaram um tal de um GOC. Dando um GOC, eles inventaram um GOC. Eles estão aí. Agora, a soberba precede a queda. E desta vez, quando vocês caírem, vocês não vão levantar mais. Dê seu like aí, inscreva-se, confira a sua inscrição. Confira a sua inscrição aí agora, correndo. Compartilhe, comente. Se aparecer o botão do hypar, clica aí imediatamente para esse vídeo chegar a mais pessoas. Se você está pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever. É hora de ir até a aba Seja Membro. Clica lá, veja como funciona. Torne-se membro do canal.